E aí? E aí, Gabriel? Bom Bom, dia. bom dia. Bom dia, Isabela. Bom dia. Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. A gente, o pessoal está meio atrasado, né? Mas a gente vai estudar hoje sobre logaritmos, tá? A gente vai começar a estudar sobre logaritmos. A gente vem numa série constante de conteúdos que vão se complementando, e um desses conteúdos foi propriedade de potência e as equações exponenciais, que são equações em que a variável x aparece no expoente. De agora a gente vai ver os logaritmos, a gente vai ver a definição hoje, algumas propriedades operatórias, depois a gente vai ver a relação de função, né, na verdade as funções logarítmicas, e aprender como que resolve problemas com logaritmos, tá? Em geral as pessoas acham esse conteúdo difícil, mas eu vou mostrar para vocês que não é tão difícil assim. Claro, você precisa conhecer as propriedades, você precisa saber fazer operações básicas, porque seria a base de tudo. Se você não souber, fica difícil resolver esse problema, tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Vamos lá. Bom, então, só tem vocês três aqui, mas vou começar assim mesmo. Vamos falar sobre logaritmos, tá? Eu vou mostrar o print aqui, depois eu faço passo a passo todas essas propriedades que a gente vai ver agora, as operações, tudo o basicão dos logaritmos, eu vou fazer ele separado, tá? Então vamos ver. Esse aqui é o que está na apostila, o resumão do que nós temos. E nesse resumo nós vamos ter a definição de logaritmo, tá? Nós dizemos que x é igual ao logaritmo de b, de a na base b, se somente se ela cumpre algumas regras. A primeira regra é a base b precisa ser positiva e, além disso, ela precisa ser diferente de 1, não pode ser 1, tá? O a, que é o logaritmando, que eu vou já definir essas coisas para vocês, ele precisa ser maior que zero, positivo. E, além disso, existe uma relação intrínseca, né, uma relação direta entre logaritmo e equação exponencial, que foi o conteúdo anterior. Por isso que a gente viu aquela revisão sobre potências,
e vimos como que resolve equações exponenciais. Porque muitas vezes, para resolver logaritmo, nós vamos resolver, na verdade, as equações exponenciais pelo critério assim, de facilidade que traz desses dois conteúdos. Tá? Muitas vezes, a equação exponencial ela é mais simples de ser resolvida do que a equação logaritmo. E aí a gente recorre, né, a gente faz uso do exponencial aqui para simplificar o nosso processo de resolução, tá? Deixa eu pegar aqui o livro-texto, tá, gente? Vou pegar aqui o livro-texto. E aí eu vou tirar alguns prints do livro-texto por conta... Como eu sempre menciono para vocês, o livro-texto é mais completo, ele tem muito mais informação do que o resumo da apostila. Página 20. Então, quem quiser acompanhar no livro-texto que vocês têm, o caderno 2 de matemática, o livro-texto, tá? Se encontra a partir da página 20. Deixa eu pegar aqui. Eu vou até filmar o livro-texto, que aí eu vou riscando lá, depois a gente volta aqui e faz os exercícios aqui, tá? Então, aqui é o livro-texto, tá? Como vocês podem ver. Bom, deixa eu tentar aumentar aqui. Deixa eu ver como é que vocês estão enxergando o livro-texto. Tá pequeno ainda. Acho que agora dá. Bom, então aqui no livro-texto vocês vão perceber algumas informações que são interessantes. Vai ter uma introdução aqui, ele vai falar algumas coisas, e basicamente o que a gente tem que lembrar assim, de potências primeiro, as propriedades básicas de potência, né? Multiplicação de mesma base, a gente conserva a base, somos expoentes. Divisão de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. E potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Essas 6 propriedades são muito úteis na hora de resolver logaritmos e, né, equações exponenciais que a gente viu na última aula, certo? Note, olha só, note que essas 3 propriedades, elas reduzem a multiplicação para adição, ou seja, ao invés de você multiplicar, você vai somar. A divisão, ela transforma numa subtração, e a potência, ela transforma numa multiplicação. Ou seja, de certo modo, essas são propriedades que nos ajudam, ao invés de fazer uma operação mais difícil, fazer uma mais simples, porque somar é mais tranquilo do que multiplicar. Subtrair é mais tranquilo do que dividir. E multiplicar é mais tranquilo do que fazer potência, tá? Então a gente faz essa digamos assim, categoria de operações. Você traz para um degrau a menos de dificuldade, facilitando a nossa vida, tá? Então, qual é a definição de logaritmo? A definição de logaritmo é o seguinte: o logaritmo x, tá? X é o logaritmo de a na base b, a gente vai ler assim, tá? E além disso, a gente vai ler da seguinte maneira: eu tenho aqui log de a na base b. Observem que o b fica pequenininho aqui, porque ele vai representar a base do logaritmo. E aí eu tenho algumas coisas que eu quero mencionar para vocês, tá? Primeiro, o b, esse pequenininho aqui vai ser a base sempre, tá? Ele pode ser um número maior do que 1, pode ser 2, 3, 4, pode ser um número decimal, pode ser um número entre 0 e 1, ele só não pode ser 1 e nem pode ser um número negativo, tá? Esse carinha aqui, o a, ele é o logaritmando, é o número que fica dentro do logaritmo, ok? A observação dele é que ele tem que ser positivo. Ele pode ser até o 1, mas ele não pode ser um número negativo e nem pode ser 0, porque a gente não calcula logaritmo de número nulo, tá? Então ele tem que ter essa observação. E, basicamente, é isso que a gente precisa lembrar. Em termos de cálculo, nós precisamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu escrever aqui para vocês. Quando eu tenho o log de A na base B e eu quero calcular ele, eu vou chamar de uma letra qualquer, por exemplo, x, tá? Para resolver isso, muitas vezes nós transformamos essa equação logarítmica numa equação exponencial. Como que eu faço isso? Ó? A base do logaritmo se transforma na base da minha equação exponencial. Essa letrinha A, ela se torna o resultado e
o resultado se torna o expoente, tá? Então, a base vem para cá, o expoente vem para cá e o logaritmando vem para cá, tá? Então, a gente vai utilizar essa expressão aqui para estar resolvendo, tá? Notem que o logaritmo de 32 na base 2, como vocês podem ver aqui, é igual a 5, ó. O 5 foi para o expoente, ó. A base é a base da equação exponencial e o 32, ó, ele virou o resultado. Então, 2 à quinta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é 32, tá? Agora aqui, ó, a base é o 0,23, ó. Observem que está aqui na base, ok? O 1, ele vem aqui para o resultado e o resultado vem aqui para o expoente, tá? Então, o logaritmo tem essa propriedade. Alguma dúvida, pessoal? Se vocês tiverem dúvida aí, perguntem, tá? Para vocês não ficarem aí com dúvida. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui. Eu vou abrir aqui um quadro branco. Compartilhar, vou compartilhar com todos vocês. Aí vocês me avisam depois que eu coisar aqui, se vocês vão estar vendo essa apresentação. Estão, né? Estão vendo aqui, né? Sim. Em branco? Então, basicamente, pessoal, o do logaritmo, a gente vai lembrar o seguinte. Vou fazer uns exemplos bem simples aqui para a gente estar entendendo. Ó. Por exemplo, quando eu tenho... Ó, deixa eu ver se eu aumento esse aqui. Ficou muito grande. Eu vou estar utilizando isso aqui. Tá meio sem gracinha, né? Esse negócio aqui. Então, vamos pensar assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um log, tá? De 32 na base 2, e isso aqui é igual a x. Eu quero saber como que eu resolvo isso aqui. Como que eu faço para resolver essa conta? Eu vou transformar isso aqui numa equação exponencial, tá? Então, a base do logaritmo se transforma na base da potência, tá bom? O resultado vira o expoente e o 32 aqui, que é o logaritmando, se transforma no resultado, tá? A gente só inverte algumas ordens. E aí, para resolver a equação exponencial, a gente faz o quê? Ó? A gente pega o número e fatora. No caso, o 2 não tem fatoração, né? Ele já é o 2, já está fatorado, mas o 32 dá para dividir, ó. 32 dá para simplificar por 2, que dá 16, depois dá para continuar dividindo por 2. Isso aqui eu não vou explicar passo a passo, porque a priori todos vocês já sabem fazer isso aqui, então eu acredito que essa parte aqui eu posso pular, tá? Então, só fatorando, o resultado aqui vai dar 2 elevado a 5, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 2 aqui, tá? Ou seja, fica 2 elevado a 5 igual, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 5, tá? E aí, quando chega nessa parte, eu cancelo aqui as bases 2 e posso dizer, então, que o meu x vale 5, tá? Isso aqui resolve, então, a minha equação logarítmica, ou seja, o meu x aqui é 5, tá? Deu para entender aí, pessoal, esse processo, como que a gente resolve aí a equação exponencial associada ao logaritmo? Deu sim. Tranquilo, né? Vamos fazer mais um aqui para vocês verem, ó. Vamos pegar aqui, vamos considerar que eu tenha o logaritmo agora, sei lá, de x aqui elevado aqui a 81, e eu quero saber quanto que vale aqui. Vamos supor que o resultado aqui seja 4, tá? Eu quero saber quanto que vale x. O processo é o mesmo, ó. X elevado, ó, a base é a base do meu logaritmo, então vai ficar x à quarta, e o 81 aqui vai ser o resultado, tá? Então, aqui, isso não é uma equação do primeiro grau, tá? Não é equação exponencial. Isso aqui é uma equação do quarto grau, porque o expoente aqui não é variável, ele é um número. Então, eu tenho que pensar, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo? 4 vezes, que dá o 81. Nesse caso, é o 3, ó, porque 3 à quarta é igual a 81, tá? Ou você pode fazer x igual a mais ou menos raiz quarta de 81,
tá? E nesse caso a resposta daria mais ou menos 3, tá? Então nós temos duas soluções, é o mais ou menos 3. Então pode ocorrer de ter uma equação exponencial, igual vocês viram aqui, e pode ocorrer de ter uma equação comum, tá? Uma equação, nesse caso aqui, do quarto grau. Depende dos valores e das variáveis que aparecem aqui. Vocês poderiam perguntar assim, professor, beleza, mas e se cai, por exemplo, um número decimal? Vamos pegar aqui, sei lá, logaritmo de 0,25, tá? Na base 2. Quanto que vai dar isso aqui? O processo de resolução, gente, é o mesmo, tá? Fica, ó, a base é a base da equação exponencial, o resultado é o expoente, e aqui nós temos o logaritmando como resultado da potência. Eu quero saber qual é o número que eu faço x elevado, que dá 0,25. Bom, para resolver isso, eu tenho que transformar primeiro isso aqui numa fração, tá? Para tirar a vírgula. E aí vai ficar 25 centésimos, tá? Observe que o número de zeros embaixo é a quantidade de casas decimais que eu tenho após a vírgula. Eu posso simplificar por 25 em cima e embaixo, então vai ficar 2 elevado a x igual a 1 quarto. Lembrem-se que o 4, quando fatorado, ele é o 2 ao quadrado, tá? Então nós vamos ter, ó, 2 elevado a x igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Eu não posso cortar ainda porque tem um em cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse 2 ao quadrado para cima, tá? Então fica 2 elevado a x igual a 2 elevado a menos 2. Quando eu tenho um carinha embaixo da fração, que eu jogo ele lá para cima, eu mudo o sinal do seu expoente. Feito isso, eu posso então cortar as bases e obter então que o x vale menos 2. Esse é o valor de x para essa equação. Então, pode ser, ó, número inteiro, pode ser número decimal, pode ser até fração, como vocês, né, eu só colocaria aqui, mudaria alguns passos, mas o processo de resolução é o mesmo, tá, gente? Então, a gente tem aí esse processo de resolução independentemente, tá, da forma como você escolhe para estar usando, tá? Se você escolhe aqui, mas você vai prosseguir com as mesmas características, ok? Professor, Oi. desculpa interromper, mas eu não entendi essa conta aí. Não entendeu essa Não teria conta? que também o resultado vir para frente? Qual resultado você fala? Por exemplo, 25. Não. A definição do logaritmo é assim, ô Lucas, ó. O logaritmo, tá? Quando eu tenho, ó, observe que isso aqui não é uma equação por enquanto, ó. Eu tenho aqui, ó, o logaritmo de A na base B. Isso aqui é uma expressão. Que o A e o B podem ser números ou não. Se for números, você joga na calculadora e faz o cálculo, entendeu? Se não for números, aí você faz de outra maneira. Você tem que usar uma equação. Se eu não sei, aí eu venho aqui e chamo, por exemplo, isso aqui de x, ó. Certo? A definição relaciona isso aqui da seguinte maneira, Lucas, ó. O logaritmo de A na base B é igual a x, quando o B eu posso fazer uma troca. Na verdade, imagina Fullmetal Alchemist, já assistiu? Troca equivalente? Para você poder obter uma coisa, você faz uma troca equivalente. Então imagina isso. É como se você estivesse fazendo uma troca equivalente. Essa troca equivalente vai fazer o seguinte, ó. Esse número pequenininho aqui, que é o B, ele é a base do logaritmo. Então ele vai se tornar a base da minha equação exponencial. Você está trocando o logaritmo por uma equação exponencial, porque supostamente, tá, resolver equações de exponenciais é mais fácil do que resolver equações logarítmicas, tá? Até porque a gente não sabe ainda resolver equações logarítmicas de forma direta. A gente vai aprender algumas propriedades que vão ajudar, mas por enquanto não sabemos. Então a gente está fazendo uma troca equivalente. Eu estou jogando fora o logaritmo para obter uma equação exponencial. Quando eu faço isso, eu tenho que obedecer algumas regras de equivalência. Quais são? A base do logaritmo é a base da minha equação exponencial, tá? Qual que é a estrutura de uma equação exponencial? Eu vou usar outras letras para a gente não confundir, tá? Ó, é alfa elevado a beta
igual a gama, tá? Então eu tenho, ó, uma coisa elevada a outra coisa igual a outra coisa. Essa é a estrutura de uma equação exponencial. Então, quem que vai ser o alfa aqui? Quem vai ser a base? Tem que corresponder à base do logaritmo, B. O A, esse Azinho aqui, ele vem para onde? Ele não vai ser o expoente aqui, como intuitivamente a gente quer jogar ele no expoente aqui, porque a gente quer levar essa mesma ordem para cá. Mas não. Ele vai estar aqui no resultado. E o que eu faço com esse carinha aqui, ó? Esse carinha vem aqui para o expoente da variável x. Aí aqui eu tenho a correspondência, tá? Do logaritmo, tá, gente? Do logaritmo com a função exponencial. Então, eu tenho que ter as duas coisas separadas, ó. Por isso que aqui o 0,25 ficou desse lado, ó. Tá? Porque a gente fez uma troca equivalente. Trocamos o logaritmo pela equação exponencial. E qual que é a estrutura de uma equação exponencial? Qualquer estrutura de equação, gente, é números e letras de um lado, números e letras de um outro, e no meio tem uma igualdade, tá? Então, para ser uma equação, precisa disso. Precisa ter o primeiro membro, precisa ter o segundo membro e o igual no meio, tá? Pode ser que um dos membros seja o zero, não tem problema, mas tem que ter essa relação. Se não houver, por exemplo, aqui, se eu tiro essa parte de cá, isso não é uma equação, tá? Se eu tiro essa parte de cá, se aqui não existir, isso não é uma equação. Isso é só uma expressão logarítmica, mas não é uma equação, tá bom? Mas vamos lá. Ó. Daqui uns dias, né? Provavelmente na aula que vem de logaritmo, a gente vai aprender a fazer o seguinte. Ó, quando eu tenho um logaritmo de 0,25 na base 2, isso daqui a gente vai aprender, pessoal, que é a mesma coisa que o logaritmo de 25 sobre 100, como a gente fez agora há pouco, tá? Transformar número decimal em fração, a gente só repete o número e um múltiplo de 10 aqui embaixo. Simplificando, nós teríamos logaritmo de, sei lá, de 2 aqui, no caso, 25 dividido por 100, simplificando fica 1/4. A gente fez essa continha agora há pouco, tá? E aí aqui, ó, o logaritmo da divisão, a gente vai aprender que vai ser o logaritmo da subtração. Vai aprender que o logaritmo da divisão... Esse aqui já é a propriedade. Estou mostrando para vocês como que a gente vai aprender a fazer. O logaritmo de 1 a gente vai aprender que é sempre 0. E o logaritmo de 4 aqui é a mesma coisa que o logaritmo de 2 ao quadrado. E aí, quando a base e o logaritmo são iguais, a gente simplifica, a gente corta. Então, esse 0 aqui vai embora, vai ficar menos 2. Vai sobrar somente esse 2 de expoente. Então, o resultado é menos 2, que corresponde a esse cálculo que a gente fez aqui, ó, x igual a menos 2. Mas isso a gente vai aprender logo mais, não agorinha, tá? Então, a gente pode resolver equações logarítmicas sem utilizar a equação exponencial, só com propriedades de logaritmo. Dá para resolver? Dá. Nem sempre é muito bom fazer, porque senão as contas ficam gigantescas, mas sempre é possível, tá? Diga, Lucas. Por exemplo, quando o senhor dividiu por o 0,25, deixou 25 em cima e 100 embaixo. Tem como ele me dar um número ímpar para fazer essa divisão? Tem. Porque eu vou dividir com 100 e vai continuar sendo um número com vírgula. Não, você não divide 25 por 100, você vai simplificar por 25 em cima e embaixo, tá? Então, por exemplo, nem sempre vai dar um número bonitinho assim. Pode ser que fique, sei lá, 3/8. Entendeu? Pode ser que fique 3/8. Mas se ficasse 3/8, aí você teria que dar um jeito. Esse dar um jeito é dar um jeito matemático. Ver alguma operação matemática que te ajude. Por isso que a gente vê vários exemplos diferentes, para tentar encontrar um exemplo que ajude a gente a chegar num resultado legal, um resultado que faça sentido, tá? Ó, aí a gente vai ver agora outros modelos, eu vou até mostrar aqui na apostila para vocês verem. Vamos compartilhar aqui essa tela agora, ó. Deixa eu ver se já está apresentando aí para vocês. Já, né? Então, olha só. Nós temos um caso especial que a gente chama de logaritmo decimal. O que é um logaritmo decimal? É um logaritmo que a base é 10. A gente viu aqui a base 2, está bem pequenininho aqui. Então, talvez vocês não estejam vendo bem aqui, ó. Tem um logaritmo aí que a base é 2. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui, ó, a base é 2. Aqui a base é um número decimal, 0,23, tá? E agora não. Agora a gente vai usar logaritmos que a base é o número 10.
Quando a base for 10, por convenção matemática, a gente não usa o 10, a gente só faz o logaritmo de base A. Ou seja, toda vez, pessoal, que tivermos um logaritmo, tá, que não aparece a base, sempre lembre-se, é porque a base é o 10. Inclusive, se vocês pegarem o celular de vocês aí, ó, vou mostrar aqui, por exemplo, no meu celular para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui. E vocês ativarem aqui, ó, vocês vão encontrar. Vai estar invertido aqui para vocês, ó. Não sei se a tela aqui vai focar, mas basicamente vocês vão encontrar aqui, ó. Tá escrito Go aqui, mas é porque tá ao contrário. Você vê o log, tá? Esse logaritmo que aparece aqui é o logaritmo na base 10. É esse logaritmo que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, da base 10. Então ele não vai aparecer com o 10 lá, certo? E aí como que eu calculo o logaritmo da base 10? Ele tem alguns exemplos bem interessantes, que é o logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1, tá? E o logaritmo de um número decimal, você conta as casas decimais que esse logaritmo tem, tá? Depois eu vou estar ensinando outras propriedades que vão ser mais interessantes. Os termos que aparecem no logaritmo, como eu falei para vocês, ó, o A, ele é o logaritmando. Nós temos o cologaritmo, que é o oposto do logaritmo, só que geralmente a gente não usa esse termo aqui, mas é interessante. Um outro detalhe legal aqui é o potencial hidrogênico, que a gente chama de pH. Então, o pH é uma maneira de descrever a concentração de íons de hidrogênio de uma substância, tá? De uma solução aquosa, nos quais, nos casos em que há uma baixa concentração de pH, a gente usa o cologaritmo, tá? Que é o decimal, o cologaritmo decimal do hidrogênio, tá? Então, na verdade, a gente usa o negativo aqui para representar o cologaritmo. Ou seja, pode acontecer daqui para o terceiro ano vocês estarem estudando isso aqui, mas em química, tá? Utilizando bastante o cologaritmo na química. Em resumo, o pH ele vai fornecer a questão do ácido, grau de acidez, de alcalinidade de uma solução aquosa, e tem inúmeras indicações aí, aplicações no dia a dia. Inclusive, se vocês pegarem, por exemplo, eu acho que qualquer produto que é embalado, vocês vão ver lá o nível de pH que aquele produto tem, tá? O nível de acidez que ele tem, e a gente poderia estar calculando por lá. Aí tem aqui alguns exemplos, se vocês quiserem estar utilizando daí, vocês podem estar olhando e tal. E aí nós vamos voltar aqui para a apostila, porque eu quero mostrar para vocês essas coisas de uma maneira mais resumida agora, tá? Então vamos voltar aqui no print da apostila. Então vamos lá para as propriedades que a gente chama de propriedades imediatas, como vocês vão ver agora aqui na apostila, ó. Então quais são as propriedades imediatas de logaritmos? Aquelas que, utilizando equações exponenciais, a gente pode identificar. A primeira propriedade é a seguinte, gente, ó. Todo logaritmo de um número e da sua base, que são iguais, é 1. Por exemplo, o log de 2 na base 2 é 1. O log de 5 na base 5 é 1, tá? Professor, log de número negativo não existe, então não tem como a gente usar esse exemplo, tá? Mas, por exemplo, log de 0,3 na base 0,3 é 1. Ou seja, lembre-se dessa propriedade. Todo logaritmo dele mesmo, tá? Na base, que é ele mesmo, é sempre 1. Ok? Outra propriedade muito importante. O logaritmo, como vocês podem ver aqui agora, ó, o logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Tá? Então, o logaritmo de 1 em qualquer base é sempre 0. Outra propriedade legal. O logaritmo de b elevado a c na base b é igual a c. Ou seja, se eu tiver aqui, ó, o logaritmo de 2 elevado a 5 na base 5, o resultado agora não vai ser mais 1, vai ser 5. O logaritmo de 5 na base 5, vamos supor aqui, eu vou colocar aqui, sei lá, menos 3. Lembre-se que a base logaritmando não pode ser negativo, nada fala do expoente, tá? Então, log de 5 elevado a menos 3 na base 5, se a base é o mesmo, é como se você cancelasse aqui, ó.
ao expoente escalar de cima. É como se cancelasse, mas não significa que você cancelou. Por exemplo, se eu tiver o log de 0.3 na base 0.3, vou colocar um expoente aqui decimal, ó, 0.25. Então é como se você cortasse o logaritmo com a base e aí fica 0.25 o resultado. Então essas propriedades elas são interessantes para resolver os problemas de logaritmo sem precisar usar equações exponenciais, tá? Que algumas vezes é mais rápido você resolver aqui usando propriedades, certo? E por fim, nós temos o exponencial de um logaritmo, ou seja, se eu tenho, por exemplo, vou usar o 2 como exemplo aqui, mas pode ser qualquer número, tá? 2 elevado ao logaritmo de qualquer valor aqui, vou colocar um 5 aqui, mas pode ser qualquer valor não negativo, tá? E aqui a base 2, ó, o resultado disso aqui é o próprio 5, tá? É como se o expoente, que é o logaritmo, cancelasse aqui com a base, tá certo? Então, isso são propriedades que a gente chama de propriedades imediatas, que é bem legal da gente estar utilizando em alguns exercícios. Na verdade, em vários exercícios aí. Sempre que possível, é legal a gente estar utilizando essas propriedadezinhas aqui, tá? E, para finalizar, nessa parte inicial aqui da aula, nós temos o logaritmo da base 10. Tá? E o logaritmo da base 10, quando você tem aqui, ó, por exemplo, o log de 0,001. Então, ó, vamos supor que a gente não conhece o resultado. Aí a gente pega e transforma esse log de 0,001 em um número em notação científica, que é 10 elevado a menos 3, né? Porque eu tenho 3 números após a vírgula, então fica menos 3 no expoente. Aí eu vou ter o seguinte, ó, esse aqui é o log de 10 elevado a menos 3, e só para complementar, como a gente viu agora há pouco, a base de um logaritmo que não apresenta base é sempre 10. Aí é como se eu cortasse aqui a base com a base, e o resultado aqui é menos 3, igual estava aqui, ó. O resultado desse logaritmo é menos 3, tá? Não confundam, pessoal, vocês vão ver bastante isso na apostila, esse pois aqui que vem depois do logaritmo, tá? Esse pois aqui é só uma explicação do porquê que isso daqui é o resultado, tá? Do porquê que o menos 1 é resultado, do porquê que o 5 aqui é o resultado, do porquê que o 1, o 0, o C e o A aqui são resultados, tá? Esse pois aqui, ele de certa forma, ele não faz parte da resposta, ele é só uma explicação para que a gente saiba o porquê que aquilo é verdade, tá? Mas na hora de uma resolução de uma resolução geral, você não usa esse pois aí depois do logaritmo. Ah, você fez lá, o logaritmo de 2 na base 2 é 1. Aí você não precisa lá, pois, né, 2 elevado a 1 é 2. Você não precisa colocar isso, tá? Isso é só para que você saiba, quando você não sabe ainda, para que você saiba o porquê que aquilo é verdade, tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Sobre quando você tinha falado que se log 1, a resposta vai ser 1, eu não consegui entender direito aquela parte. Então vamos lá. É o seguinte, ó, as propriedades elas são interessantes pelo detalhe que elas trazem. Ó. Lucas, quando você tem o log de 1, em qualquer base aqui, ó, qualquer coisa que tem aqui, o resultado é 0. Quando você tem o log de qualquer coisa aqui e a mesma coisa está aqui, o resultado é 1. Ou seja, se aqui for um 3 e aqui for um 3, o resultado é 1. Se aqui for, sei lá, x e aqui for um x, o resultado é 1. Se aqui for menos, não pode, né? Mas se for 0,38 e aqui for 0,38, o resultado é sempre 1. E aqui também, ó, não importa a base, aqui pode ser 3, pode ser o 10, pode ser o 3,8, tá? O resultado é sempre 0 quando o logaritmando é 1. Essas propriedadezinhas aqui que a gente segue como norteamento para nossa resolução. Deixa eu tirar um print aqui. Essas propriedadezinhas aqui, ó. Elas é que nos dão norte para utilizar em algumas resoluções. E para a gente não ficar tipo, como que faz e tal, vamos ver exemplos, ó. Vocês vão ver os exemplos agora aqui, ó. Vamos ver a questão 1, letra A, tá? Ó, questão 1, letra A, diz assim, ó. Calcule o logaritmo de 81 na base 3, tá bom?
Eu não sei quanto que dá esse resultado aqui. Eu posso resolver de duas maneiras diferentes, tá? Eu vou resolver das duas maneiras para vocês verem. A primeira maneira que eu vou resolver seria uma maneira usando exponencial. Olha só. Usando a equação exponencial, a gente faz o seguinte, ó. Eu tenho que o logaritmo, vou repetir, ó, logaritmo de 81 na base 3, e eu vou chamar de x esse resultado. Eu vou querer encontrar qual que é o x. Vamos usar, então, o full metal lá, o commit lá, fazer uma troca equivalente. Como que eu faço isso? Ó? A base do logaritmo, tá, que é o 3, se torna a base do exponencial. O resultado aqui, que é o x, se torna o expoente, e o 81 aqui se torna o nosso resultado. Agora eu tenho uma equação exponencial que é equivalente a esse logaritmo. Como que eu faço agora a resolução? Eu pego o número maior, no caso é 81, efetuo a fatoriação dele, ó. 81 é um número ímpar, então não dá para dividir por 2, eu tenho que dividir por 3, tá? 81 dividido para 3 dá 7. 27. Caso não desse para dividir por 3, você ia usando outros números para dividir, tá? Aí você efetua a divisão e vai fazendo aí a fatoriação até você chegar no 1. Resultado aqui significa que é 3 a quarta. Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4. Depois que você simplificou aqui usando a fatoriação, pode cortar aqui as bases e concluir, então, que o x vale 4. Você fez aqui utilizando o exponencial. Caso você queira utilizar, né, uma segunda resposta que, na verdade, você não quer fazer por exponencial, você quer fazer por propriedades, você faz o seguinte, ó. Usando propriedades. Eu vou até colar a propriedade. Opa. Ó, a propriedade está aqui. Vamos usar ela aqui, ó. Então você tem, ó. Opa. Nós temos aqui o log de 81 na base 3, tá? E aí eu sei que 81 é 3 a quarta, que eu já fatorei aqui. Ou seja, isso é o logaritmo de 3 a quarta na base 3. O que a gente acabou de ver, ó? Essa propriedadezinha aqui, ó. Pessoal, o logaritmo de b na base b, quando está elevado a c, ó, o resultado é o próprio expoente. Então, ó, nesse caso aqui, o resultado vai dar 4. É como, tá? Não é isso que está acontecendo, mas é como se você estivesse cortando aqui o logaritmo da base 3 com o logaritmo do 3. Aí vai sobrar somente o 4. Ó. Vejam que a resposta é a mesma. Nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, é mais fácil resolver pela propriedade, mas nem sempre isso isso acontece. Às vezes é mais difícil pelas propriedades, tá bom? Quero que vocês copiem aqui, tá? Só para eu ver aqui minha filhinha, tá bom? Já volto. Copiem a resposta. Vem cá, vem aqui. Olha essa poesia, Liz. Olha. E papai, eles estão falando que ele é fofinho. Eu sou pequeno. Olha, Liz. Olha, essa poesia. E papai, quem disse que eu vou ali? Olha. Quem disse? Eu vou ali. Mas que eu tenho que tocar pra ela? Hã? Eita, bebê. Olha o banho meu, mamãe meu, socorro, meu filho. Eu tô no meu banho meu. Olha aqui, vamos ver os alunos dele, papai. Estão vendo assim, papai. Olha aqui, filha. Dá um tchauzinho. Que aqui. fofinha! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Uhum.
Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí, papai? Aqui, ó. É Sofia da nota 7. Vou dar um tchau pros alunos dele. Não assusta não, neném, é assim mesmo. Vamos lá dar aula com o papai aqui? Vamos? Ó, pessoal. Então, vamos lá para a aula aqui, né? Então, assim, como eu mencionei com vocês, a gente tem aqui, ó, a forma da exponencial e a forma das propriedades. Nesse exemplo, a propriedade aqui ganhou, né? Ficou mais fácil fazer pela propriedade, tá? Nesse outro exemplo aqui, que a gente vai fazer agora, eu não sei se vai ser mais fácil com a propriedade. Vamos fazer dos dois modos aqui para a gente ver se vai dar certo aqui pelas propriedades, tá? Então, vejam aqui, ó. Nós temos o logaritmo de raiz sétima, né, nem quadrada, é raiz sétima de 64, igual, na base 0,25, né? Então aqui nós temos uma expressão bem difícil para ser feita. Como que nós vamos fazer ela? Novamente, ó, nós vamos chamar isso aqui de x, tá? E aí nós vamos fazer o primeiro passo pela exponencial. Vamos fazer pela exponencial aqui para a gente ver se dá certo. Pela exponencial vai ficar assim, ó. A base do logaritmo, que é 0,25, tá? É igual ao resultado aqui, ó, vem para o expoente, e esse carinha aqui fica aqui, ó, raiz sétima de 64. Aqui nós vamos usar um monte de artifícios, tá? Quais são os artifícios que nós vamos utilizar? Do lado esquerdo, nós vamos fazer o seguinte, ó, o 0,25, a gente já teve outros exemplos, é 25 sobre 100. Só que isso aqui está elevado a x, né? E, além disso, o 25 sobre 100, eu posso simplificá-lo por 25 em cima e baixo. Então, nós vamos ter 1/4 elevado a x, tá? E, pegando o gancho das outras questões que a gente fez, o 1/4, ele, na verdade, é 1 sobre 2 ao quadrado. E aí eu só estou repetindo. Vejam que eu poderia estar fazendo dos dois lados ao mesmo tempo, eu estou só mexendo no lado esquerdo para depois a gente mexer no lado direito, tá? E esse 2 ao quadrado que está embaixo, eu vou passar ele lá para cima e ele fica 2 elevado a menos 2. E vejam, né, percebam que eu estou só repetindo aqui o expoente x, eu não estou mexendo nele, tá? Agora eu vou mexer no expoente x. O que eu faço? Eu venho aqui e faço 2 elevado a menos 2, x, potências de mesma base. Quando estão na mesma potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. Deu para entender aqui, pessoal? Eu só mexi do lado esquerdo, tá? Se eu estivesse fazendo sozinho, se aqui fosse uma prova, eu estivesse fazendo. Eu faria dos dois lados ao mesmo tempo, porque eu já estou acostumado, tá? Mas caso vocês tenham dificuldade, faz de um lado, aí você vem aqui e coloca o igual em todo mundo, ó. Vocês fizeram desse lado, agora vamos fazer do outro, ó. Como que eu mexo aqui no 64? 64, eu vou primeiro fatorar ele. Fica 64 dividido por 2, que dá 32. Dividido por 2, que dá 16. Dividido por 2, que dá 8. Por 2, que dá 4. Por 2, que dá 2. E por 2, que dá 1, tá? Nesse caso aqui, nós temos 6, 2. Então, é 2 a sexta, tá? E aí, a nossa raiz se transforma em 2 a sexta dentro da raiz sétima. Como que eu transformo isso em potência? Eu repito a base e inverto os expoentes. Fica 6 sobre 7. Quando eu transformo em potência, tá? Aí eu vou repetir até lá embaixo, 6 sobre 7, porque não tem como a gente fazer operação aqui, ó. Então fica aqui, ó, 6 sobre 7, tá? Agora eu posso cancelar as bases, e aí a minha potência fica menos 2x igual a 6 sobre 7. Multiplicando cruzado, temos que menos 14x é igual a 6. Posso multiplicar por menos 1 para tirar o sinal. Temos, então, 14x igual a menos 6. E aí a gente passa, então, o 14 dividindo, tá? Então, nós temos x igual a menos 6 sobre 14. Divido por 2 em cima e baixo.
e concluo, então, que o meu x vale menos 3 sobre 7, tá? Acabou a questão? Acabou. Encontramos o x. Porém, a gente pode, né, como vocês sabem, né, não precisa copiar, eu vou mandar esse print aqui, vou até mandar o do outro também, deixa eu salvar aqui, já mandar para vocês lá no grupo, tá? Então, questão 1 e aqui questão 1b, né? Questão 1b. Eu vou mandar agora no grupo para vocês, que aí fica mais fácil de vocês fazerem, tá? Eu vou mandar naquele outro grupo que tá só a gente, sem os outros professores, que aí vocês não precisam copiar, tá? Aí, olha só, fizemos aí essa, vamos fazer agora tentar fazer pelas propriedades para a gente ver o que acontece se nós usarmos as propriedades, ó. Se eu usar a propriedade, vai ficar assim, ó. Deixa eu reescrever aqui, né? Ó, nós vamos ter logaritmo, tá? De 0,25, raiz sétima de 64, tá? Bom, se eu tentar usar a propriedade aqui, qual vai ser o primeiro empecilho? A gente fez o 64 aqui agora há pouco, e aí a gente viu que isso daqui vai dar a raiz sétima de 2 a sexta, né? De 2 a sexta. E a gente viu que esse carinha aqui, ó, o 0,25, lá no final, ó, o 0,25, ele é o 2 elevado a menos 2. Então, isso vai ser 2 elevado a menos 2 igual não, né? Com esse carinha aqui, 2 elevado a 6 sobre 7. Isso aqui são só as adequações que a gente pode fazer. Mas observem, gente, que aqui, ó, eu não tenho como cortar. Apesar de ter o 2 aqui, os expoentes são diferentes. Ou seja, não dá para usar essa propriedade aqui, ó, que a gente usou nessa questão de cortar as bases. Porque eu não consigo deixar as bases com o mesmo valor, tá? Eu não consigo. Professor, o senhor consegue? Vamos lá. Acho que dá até para fazer, ó. Vamos pensar no seguinte, ó. A base de baixo é 2 elevado a menos 2, certo? Então, eu quero deixar essa base aqui desse formato aqui, ó, para que eu possa cancelar. Então, qual é o número que eu multiplico por menos 2, que dá 6 sobre x, sobre 7? É o menos 3 sobre 7, tá? Aí vocês têm que ter um pouco mais, digamos assim, de sacada matemática, para vocês chegarem e fazer isso. Por quê? Ó? 2 vezes 3 dá 6, ó. E repete o 7. Menos com menos dá mais. Ou seja, se eu multiplico isso, dá isso. Agora eu posso cortar, ó. Menos 3 sobre 7. Só que aqui tem a dificuldade. Você tem que pensar como que você vai igualar a base do logaritmo com o logaritmando. Se você não conseguir igualar, você não consegue usar a propriedade. Ou seja, se você conseguir pensar direitinho, com todas as propriedades que é necessárias, você consegue resolver pela propriedade de logaritmo, o que é muito mais fácil do que tentar resolver com toda essa parafernália de propriedades, tá bom? Certo, pessoal? Dúvidas? Então quer dizer que a conta já está feita? Essa Já. segunda que o senhor fez? Sim, tá feita aqui. Bota lá, por favor. Tá feita, né? Só que, como eu falei para vocês, né, tem que utilizar o artifício matemático para que os expoentes sejam iguais. Expoentes diferentes aí não dá certo, tá? Se os expoentes forem diferentes, você tem que usar alguma ferramenta matemática, algum mecanismo matemático que seja correto, tá? Para chegar nesse resultado. Aqui nós utilizamos propriedade de potência, tá? Eu utilizei aqui propriedade de potência para pegar esse 6 sobre 7 e transformar em menos 2 e menos 6 sobre 7, tá? E aí dá certo. Por isso que às vezes não é razoável usar as propriedades, porque muitas vezes a gente não lembra de todas as propriedades. Aí a gente acaba correndo para a equação exponencial, porque é mais fácil de lembrar, tá bom? Do que lembrar todas as propriedades de logaritmo e potência juntos. Bom, deixa eu mandar também aqui o item B.
Vou mandar lá no grupo também, tá? Para vocês, espera aí. Então, esse aqui é o B, segunda parte. Bom, vamos lá então. Vamos para a questão 2 aqui, que é uma questão de exercício, tá? Desculpa, de exercício, de problema, questão de exercício, né? Não deixe de ser uma verdade, mas é um pleonasmo, né? Vamos lá, voltar aqui. Feito aqui a questão 2, então agora, vamos lá. Diz o seguinte, questão 2, ó. Em uma certa cultura de bactérias, a cada instante T, com T maior do que zero, a população P é dada por essa fórmulazinha aqui, ó, população de bactérias, essa fórmula aqui. E em que K é uma constante, essa constante que aparece aqui no expoente, positiva. Portanto, com essa igualdade, temos P em função de T, ou seja, ele está dizendo que isso aqui é uma função para eu poder calcular o número de bactérias numa determinada cultura, tá? Ele quer que a gente expresse o tempo em função do P, tá? Em função da população. Ou seja, ele quer que a gente inverta, né? Tem assim, ó, P em T, assim, ó, o T está desse lado, ele quer que a gente faça o contrário, a gente quer que o T implique em P. Quer que faça o contrário. Ou seja, vamos supor, eu quero saber quanto tempo demora para eu ter 1 milhão de bactérias. Então eu tenho que inverter aí a ordem, tá? Como que a gente faz isso? Para a gente inverter aqui, já que eu tenho uma equação exponencial, eu vou ter que transformar isso numa equação logarítmica, tá? Porque como a gente viu aqui no início, o logaritmo e a função exponencial, como eu mostrei aqui para vocês, elas são uma troca equivalente, tá? Então a gente vai ter que fazer essa troca equivalente agora com essa expressão. Para tanto, a gente vai ver o seguinte, ó, nós temos, ó, isso aqui é igual a P é igual a 4.000 vezes 10 elevado a K vezes T. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o 4.000 e vou passar para o outro lado dividindo, tá? Então, P sobre 4.000 é igual a 10 elevado a K vezes T. E agora eu vou aplicar, né, uma mudança dos dois lados. Então, 10 elevado a kt é igual a P sobre 4.000. E, por fim, vamos aplicar aqui o logaritmo. Como que eu aplico o logaritmo nessa expressão? Bem simples. Nós vamos usar o log na base 10. Lembrando que a base 10 eu não preciso escrever o 10 aqui na base, tá? Dos dois lados, ó. Taquei o logaritmo dos dois lados. Certo? Quando eu faço isso, ó, o que acontece com o meu logaritmo? Se a base é a mesma do número que eu estou utilizando, ele simplesmente cancela. Então vai ficar kt igual ao log de P sobre 4.000, tá? E aí agora eu vou pegar esse K e passar para o outro lado dividindo. O tempo, então, ó, é 1 sobre K vezes o logaritmo de P sobre 4.000. E aí eu respondo a minha questão. Tá bom? Professor, por que o log cortou com 10? Porque a gente acabou de ver as propriedades aqui, ó, que dizem o seguinte, ó. Quando eu tenho, ó, essa propriedadezinha aqui, ó. Quando eu tenho um logaritmo de B na base B elevado a C, isso não acontece, mas é como se eu cortasse o logaritmo com a base. A base do logaritmo B corta com esse valor, então vai ficar só o expoente. Nesse caso aqui, ó, a gente cortou o logaritmo com o 10 e ficou só o expoente, que é o K vezes T. Professor, mas o senhor está falando aqui na propriedade que vai cortar porque a base B é igual a essa daqui, B.
Sim, porque eu acabei de falar para vocês que o logaritmo, quando não aparece ninguém, é porque a base desse logaritmo é o 10. Então, você está cortando o logaritmo da base 10 com o 10. E aí fica só o kt. Então, a gente vai cortar toda vez que isso ocorrer. Sacou? Então, sempre corta. Quando é que você não pode cortar? Tá? Só um detalhe muito importante. Log de 2, por exemplo. Vou colocar aqui um T. Não pode cortar. Por quê? Porque o 2 é diferente do 3. Tá bom? Aí sim, não pode cortar, senão você vai estar errando aí a operação matemática. Então, essa parte aqui de cima, tá, gente? Ela não entra na conta. Tá tirado aqui. Bom, então deixa eu salvar aqui e mandar lá no grupo essa aqui para a gente fazer a próxima questão. Isso aí é questão 2. Aí, nesse caso aqui, a gente não vai estar utilizando, tá, gente? Equação, porque a gente não tem, a gente tem que transformar mesmo, tá? Em exponencial. Aí a gente tem que fazer a transformação. Não tem como a gente usar, tipo, vamos usar propriedade, tá? Porque, na verdade, a gente tem que utilizar a transformação mesmo, tá? É isso que a questão pede pra gente. Vamos, então, agora para a questão 3, ó. Que é só para esboçar o gráfico, tá? Eu já vou colocar aqui a resposta para vocês verem, para não perder tempo, ó. É só para esboçar o gráfico dessa função aqui, ó. Esboça o gráfico dessa função, tá? Nessa função aqui, a gente vai observar o seguinte, ó. Gente, tá vendo que aqui tem, ó, log de x na base x? Isso aqui a gente viu aqui, ó, na propriedade, ó, que o log de b na base b, ou x na base x, ó, é sempre igual a 1. Tá vendo aqui? Então, por mais que essa função seja difícil aqui, ó, esse carinha aqui é 1. E o log de 1, a gente acabou de ver que o log de 1 em qualquer base é 0. Ou seja, nesse caso aqui, esse carinha dá 0 e esse carinha aqui dá 1. Esse dá 0 e esse dá 1. Ou seja, a minha função é a função y mais 1. Para eu desenhar uma função de x, y igual a x mais 1, eu faço o gráfico, uma tabelinha, ó, x e y. Aí eu dou dois valores, eu vou dar o x igual a 0 e o x igual a 1. Se o x for 0, vai ficar 0 mais 1, o y é 1. Se o x for 1, vai ficar 1 mais 1, o y é 2. Pronto, aí eu calculo aqui, ó. 0, ó, quando o x é 0, o y é 1, ponto aqui. Quando o x é 1, o y é 2, o ponto aqui. Aí é só traçar o gráfico, tá? Observações importantes. O x não pode ser 0, aí eu disse aqui que o x é 0. Por isso que a bolinha aqui, ó, vocês podem ver que no gráfico a bolinha está aberta, porque o x não pode ser 0, tá? E o x também tem que ser diferente de 1, porque ele está na base aqui do logaritmo. Então, se ele tem que ser diferente de 1, bolinha aberta também aqui no 1, tá? Por isso que a bolinha está aberta nesses dois pontos, que são os pontos que eu utilizei, mas são dois pontos com bolinha aberta, tá? Então é importante ressaltar essa observação também. Deixa eu estar mandando para vocês aqui também essa questão 3 aqui no grupo, tá? Professor, manda a questão 2 fazendo favor também. Eu vou mandar, calma. Já vai tudo num pacote só. E aí, gente, ó, acabamos aí essa, tipo assim, a primeira aula. Só que a gente tem que ver a segunda aula também, que é sobre as propriedades de logaritmo, um pouco mais a fundo do que as propriedades que a gente viu até agora, tá? A gente vai ampliar aí a quantidade de propriedades, tá? E aí vai ser bem tranquilo, vocês vão ver que é de boa. E essas propriedades, elas dizem o seguinte pra gente, ó. Propriedades de logaritmos aqui, ó. Nós temos a seguinte regra.
As regras, primeiro, as condições, né? A primeira parte é igual à do exponencial, como vocês podem ver aqui. Tá bom? Tá? Só um minutinho, tá, gente? Só um minutinho. Porque quando eu tô dando aula, aparece todo mundo aparece na minha casa. Voltando aqui. Então, pessoal, vamos focar nas propriedades. Então, a primeira propriedade que vocês veem aqui é a propriedade que a gente viu agora há pouco, que é a do exponencial. A segunda propriedade aqui diz respeito ao seguinte, ó, dois logaritmos, pessoal, serão iguais. Primeiro, se as bases forem iguais, se as bases forem diferentes, morre aí, você não tem como resolver, tá? Então, primeiro, as bases precisam ser iguais, e aí os logaritmandos vão ser iguais. Essa aqui é importante para quando você tem que resolver equações com logaritmo, tá? A gente vai ver exemplo. A terceira propriedade aqui diz que o logaritmo da multiplicação, ó, log de A vezes B, você separa em log de A mais log de B, sempre tomando cuidado de que a base continua a mesma, tá? Vamos ver exemplo já já. O log da divisão, ó, como vocês podem ver aqui, ó, se transforma na subtração, tá? E o log do expoente, como vocês podem ver aqui, ele passa lá na frente multiplicando, ó. Ele sai do logaritmo e fica na frente do logaritmo multiplicando. Essas propriedades são muito importantes na resolução dos logaritmos. E aí aqui tem alguns exemplos, ó. Por exemplo, log de 4 vezes 8 é o log de 4 mais log de 8. O vezes vira soma. Log da divisão é o log de 4 menos 8. Log de 8, tá? Divisão se transformou no menos. Não confunda essa barra aqui como se fosse a barra aqui não, tá? Que é divisão, que é menos. E um outro detalhe. O log do expoente, o expoente vem para frente multiplicando, tá vendo? Então essas propriedades são interessantes e aí nós vamos estar utilizando elas para resolver os exemplos que a gente vai fazer agora, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, vamos começar por uns exercícios fáceis, depois a gente vai para os mais complexos, tá? Só um minutinho. Eu estou pegando aqui no nosso relatório. Então vamos lá, olha só essa questão que ela fala o seguinte, ó. Atribuindo para log de 2 o valor 0,3, o log de 0,2 e log de 20 serão quanto, tá? Então a gente vai ter que calcular qual o valor do log de 20 e o log de 0,2, tá bom? Então, o que nós temos, ó? Qual a informação que a questão traz para a gente? Ela diz para a gente o seguinte, que o log
de 2, tá? Isso aqui, ó, não tá aparecendo a base, significa que a base é a base 10, tá? Então ele diz pra gente que o log de 2 é 0,3. E aí nós precisamos calcular os logaritmos de 0,2 e os logaritmos de 20. Então vamos ver quanto que dá. Daí, então vamos começar pelo logaritmo de 0,2, tá? Como que eu faço esse logaritmo de 0,2? Lembre-se, o logaritmo de 0,2, nós vamos transformar isso aqui em notação científica, então vai ficar o logaritmo de 2 vezes 10 elevado a menos 1, porque eu tenho um dígito após a vírgula, transformar em notação científica fica dessa maneira, tá? E o que diz o logaritmo da multiplicação? É o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 10 elevado a menos 1, tá bom? E aí, a gente está quase concluindo, tá bom? Vejam, o vezes se transformou no mais, tá? É essa propriedadezinha aqui, ó. Vezes se transforma na adição. E agora, o que a gente vai fazer? O log de 2, ó, a questão fala pra gente que é 0,3. Então, eu venho aqui e coloco, ó, 0,3. Mais, tá vendo o expoente que é menos 1 aqui, ó? O que diz a questão sobre o expoente? Ó? Questão não, a propriedade, ó, o expoente vem para frente multiplicando. Então, esse menos 1 vai vir para cá multiplicando. Então, vai ficar menos 1 que multiplica o log de 10. Só que o logaritmo de 10, a base aqui não aparece, eu vou até fazer de vermelho, para vocês verem, ó, significa que a base é 10. Então, qualquer logaritmo da mesma base, o resultado é 1. Ou seja, isso vai ser 0,3 menos 1 vezes 1. E aí é só multiplicar. 0,3 menos 1, que dá menos 0,7, tá? E aí, como vocês podem ver aqui, ó, as letras C, A, E cancelam, fica ou a letra A ou a letra B. A gente sabe que a letra A é B, né, na verdade. E aí a gente vai fazer o cálculo do outro. Finalizou a questão, menos 0,3. Agora vamos fazer o cálculo do log de 20, tá? Vou até fazer aqui, ó. E ainda, quanto que dá o log de 20? O log de 20, como a gente sabe, 20 é 2 vezes 10. Professor, por que você está usando 2? Porque a questão, ela fala o valor do log de 2. Então, eu já tenho que pensar, opa, eu tenho que usar aí o 2, né? Por isso que eu estou separando aqui, eu poderia colocar 4, log de 20 é 5 vezes 4, poderia colocar o log de 20, 10 mais 10, mas como eu preciso usar o 2, é muito mais útil eu usar log de 2 vezes 10, porque o vezes eu sei que ele separa na soma, então vai ficar log de 2 mais log de 10. E a questão fala para mim que o log de 2 é 0,3. E eu sei que o log de 10, quando aplicado na base 10, é sempre 1. E aí eu vou somar 0,3 mais 1 dá 1,3, ou seja, letra B, tá? Então aqui nós utilizamos a ferramenta de propriedades de logaritmo para chegar no resultado. Ok? Pensem o seguinte, eu sei que é tipo assim, existem algumas pessoas que têm muita dificuldade de relacionar as coisas na matemática. Para mim, eu não vou dizer como professor, como pessoa que fez matemática. Para mim, é muito estranho quando a pessoa fala que não consegue ligar as coisas, entendeu? Vocês já jogaram Among Us, né? Não tem aquela fase que você tem que ligar os fios lá? A fase não, né? Aquela missãozinha de ligar os fios, não tem? Certo? Você sai lá e fica ligando os fios. Matemática é isso. Tu vai ligar as propriedades. Então você vai ter as propriedades, você vai ter que ligar elas. Essas ligações são feitas quando você conhece, claro, você precisa conhecer as propriedades. Então, pense sempre assim, olha. Eu tô vendo, vocês estão vendo isso pela primeira vez na vida de vocês. Então vocês não podem se cobrar de que você já tem que sair hoje sabendo isso. É por isso que vocês têm aula agora. E hoje vocês têm uma vantagem a mais, né? Porque se vocês não aprenderam agora, vocês podem sentar e rever o vídeo. Vocês podem estar no YouTube e ver outros professores dando aula desse mesmo conteúdo, pessoas que vão ter uma didática bem melhor do que a minha, principalmente nessa questão da aula online.
E isso vai facilitar a vida de vocês, tá? Inclusive, no plural, vocês têm videoaulas, até mesmo de resolução dos exercícios, tá? Desse mesmo conteúdo. Então, é interessante vocês estarem olhando essas atividades para que vocês venham compreender ainda mais todo esse cálculo que a gente tem feito, né? Bom, mas resumindo, é só usar a propriedade. Vamos fazer mais exemplos? Ó, vou mandar para vocês esse exemplo aqui, lá no grupo, tá? Deixa eu pegar aqui. Já mandar, senão eu acabo esquecendo. E vamos fazer outra questão, tá? Então vamos lá. Ver o que diz a questão aqui pra gente, ó. Seja x o log de 3 na base 2, mais o log de 9 na base 2, mais o log de 27 na base 2. Então, é correto afirmar o quê? Né? Qual que é o valor da solução aqui do nosso problema? Então, vamos lá, né? Vamos ver como que resolve isso aqui. De certa forma, é bem tranquilo, tá, gente? Basta você observar o seguinte, ó. Primeiro, o log de 3 na base 2, a gente vai usar como base, tá? Como base entre aspas, não é base do logaritmo, é uma base como alicerce do nosso cálculo. Então, nós vamos pegar primeiro o log de 9 na base 2 e vamos fazer o seguinte, ó. O log de 9 na base 2, a gente vai observar que o 9 é 3 ao quadrado. Ou seja, isso é o log de 3 ao quadrado, tá bom? Tá vendo o expoente aqui, ó? Esse expoente, ele vai vir aqui para frente multiplicando, que é essa propriedade aqui, ó. O expoente, ele vem para frente do logaritmo multiplicando. Então, a gente vai fazer isso, ó. Então, vai ficar 2 log de 3 na base 2, tá bom? Vamos deixar aqui arquivado. A próxima é nós usarmos essa aqui, ó. Log de 27 na base 2. Aí você precisa lembrar do seguinte: o 27, pessoal, é 3 ao cubo, tá? E esse expoente 3 vai vir para cá multiplicando, para frente. Mesma propriedade utilizada aqui em cima. Então, vai ficar 3 que multiplica o log de 3 na base 2. Fechou aqui. Agora, vamos voltar para cá. Ó. Então, quanto que vale o x? O x, ele vale log de 3 na base 2, mais o log, né? Aqui, ó, log de 9 na base 2, que a gente calculou, e deu duas vezes o log de 3 na base 2, mais o log de 27. Só que a gente viu aqui que deu 3 vezes log de 3 na base 2, tá? Se você pegar o log de 3 na base 2 e somar todo mundo aqui, ó, aqui nós temos 1, 2 e 3. Então, 1 mais 2 mais 3, 6. Ou seja, x é igual a 6 vezes o log de 3 na base 2. Tá bom? Acabou aqui a questão? Quase, tá? Agora vamos observar o seguinte, ó. Vamos fazer uma observação. O log, pessoal, de 3 na base 2 é igual, vou chamar de y, tá? Usando o exponencial, isso significa que o y, o y não, a base, né? Temos que começar sempre para a base para a gente não acabar substituindo o valor errado. Então, a base que é 2, tá? Então, a base elevada ao resultado, ou seja, 2 elevado a y é igual a 3. Então, a pergunta é, qual é o valor de y que dá 3, né? Em resumo aqui, nós não vamos nem acabar utilizando essa propriedadezinha aqui não, para não dificultar ainda mais a nossa conta. Então, a gente pega, por exemplo, a calculadora e faz o cálculo aí. Vocês podem pegar a calculadora de vocês e tentar fazer esse cálculo. Eu vou utilizar a internet mesmo. Quanto que é log de 3 na base 2, tá? Eu acredito que isso aqui está faltando informações, mas porque ele não dá para a gente o valor do log de 2 na base 3, senão fica impossível a gente fazer esse cálculo aqui, né? Porque olha só, quanto que dá o log de 2 na base 3? Log de 3 na base 2. O resultado é 0,0
0,6309. Então, aqui vai ficar 6 vezes 0,6309, tá, pessoal? Aqui tem uma outra forma da gente utilizar aqui para estar resolvendo essa questão, que, de certa forma, ajudaria a gente, tá? Deixa eu só pegar aqui. Professor, tem uma pergunta. Diga. Por que aconteceu 3 somas ali no meio? Porque tá somando aqui, ó. Em cima. Ah, é a Lá em fórmula em cima. cima, né? Isso. Tô usando o Tá. X aqui de cima. Então é só por causa disso aí que a gente tem esse resultado, tá? Então aí a gente fez o cálculo separado, tá? Dos logs e tal, de cada um deles aí para o nosso cálculo, né? Então a gente A sabe história não tá errado, porque é o 3 mais o 2. O outro log lá que não tem número se considera 1. você tá falando qual deles aqui? O de baixo. Esse aqui? Não, o de baixo. Esse aqui? Esses. Não, porque na verdade você vai somar todos eles, né? Então o O log log que só não tem nada se conta. considera 1. Não, o log de 0 é 1. Ou melhor, o log de 1 é 0, na verdade. Log não, desculpa, eu acho que eu entendi sua pergunta. Todos eles têm base 2 aqui, ó. Se você observar, ó. Então tá na base 2, ó. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar o 6 e vou colocar aqui no expoente, ó. Log de 3 elevado a 6, ó. Tá vendo aqui, ó? Coloquei no Não, então, expoente de mas volta. como que deu 6? Porque aqui tem 1, 2, Ah, tem um 3. escondido, né? Então. Só que o 1 ele fica oculto, né? É como se tivesse um ali na frente. Como não tem, né? Só que ele não precisa aparecer. E aí eu faço essa elevação, ó. Gente, se vocês multiplicarem, ó, 3 elevado a 6, ou seja, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, vai dar 729, tá? Opa, mas tem que estar dentro do logaritmo aqui, tá? Esqueci do logaritmo aí. Então, esse resultado aqui vai dar 729. Deixa eu terminar aqui. Já salvou, então vai ficar aqui 729, tá? Esse aqui é o logaritmo de 729. Só que a gente tem que observar o seguinte, ó, o logaritmo, gente, isso daqui de logaritmo, ele é o quê? Ele é 2, ó, a base elevada ao resultado, x, que eu não sei quanto é que é, né? Chamado de x, elevado a esse expoente aqui, 729, ó, melhor, igual a 729. Então a gente tem que pensar o seguinte, ó, qual é o expoente, qual é o x que vai dar próximo de 729? Aí eu tenho que pensar assim, ó, primeiro, 2 elevado a 10, tá? Só um exemplo, é 1024. E, por exemplo, 2 elevado a 8, deixa eu ver quanto é que dá aqui. Vou usar uma calculadora, tá, gente? Vocês podem fazer também, ó. 2 elevado a 8, o resultado vai dar 256, ó. E o 2, por exemplo, elevado a 9, vai dar 512. Ou seja, ó, tá entre 9 e 10, ó. Que tá, não é 729? Então está entre 512 e 1024. Então o x é 9, ele está entre 9 e 10. Não é entre 7 e 8, porque o resultado daria 256 no máximo. Não é 8 e 9, porque daria 512 no máximo. E, obviamente, não é entre 6 e 7, tá? Então tem que ser entre 10 e 8. Porque o que é o logaritmo? O logaritmo é uma correspondência, é uma equivalência com exponencial, e ao mesmo tempo o exponencial ele é um expoente, tá? É uma potência. Então, basicamente é assim que a gente tem que aplicar, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Bom, então, né, devido ao horário, a gente está acabando. Temos 15 minutinhos aí. Nesses 15 minutinhos eu vou deixar duas atividades, as duas que estão na apostila para vocês fazerem. Tá lá no Maestro. Bom, vou estar encerrando aqui a gravação. E depois eu faço a chamada, tá?
Então, aguardem aí. Não